gravando no canal Poesia e Saber do YouTube algumas das 80 estrofes do cordel A Revolta dos Malês. Deram-se mal escravocratas ao comprar sem tal razão os escravos com origem lá das bandas do Sudão, homens que sabiam ler e adquiriram saber conhecendo o Alcorão. Vindos das costas da mina, como de Gana e Angola, de religião islâmica, eram todos sem bitola. Até o árabe falavam e as lições repassavam como se fosse uma escola. Um porquê eram nagôs ou malês bem conscientes. Tinha plena consciência dos direitos mais decentes. Sabiam como educados que não podiam calados dar os pulsos às correntes. Bons guerreiros radicais, sendo todos muçulmanos, eles se opunham ferrenhos aos seus senhores insanos e visavam nos pugilos os meios de destruí-los devido aos atos profanos. Não trouxeram só revolta capaz de gerar vingança. Também ideias trouxeram de paz e de segurança. Pensaram criar dinâmicos aqui um Estado Islâmico com Alá, fé e esperança. Daí que se deu início às mobilizações. Contatos foram mantidos, bem como as reuniões. Com as discussões, enfim, se acendia o estopim de muitas rebeliões. Já editava o Império, para maior segurança, algumas leis específicas que servissem de fiança. Mas como o povo bem via, aumentava a rebeldia, bem como a desconfiança. Uma dessas leis criadas falavam de 100 açoites, multa de 30 mil réis ao escravo por afoites. Porém, se mais reprimiam, os ataques se dariam repetidos pelas noites. Investia-se em armas no efetivo militar, contratando mais soldados, passando a capacitar. Porém, por contradição, os focos de insurreição só faziam era aumentar. As armas de que dispunham os escravos para lutar eram punhal, faca, espada, espingarda de caçar, arco, flecha, lance, achote, contra o fuzil, clavinote de um poder militar. Assim mesmo, esses embates repetiam-se constantes. Com escravos sem temer, as elites dominantes, sem receio às repressões, estouravam insurreições no pátio dos governantes. As rebeliões de Sete, o alçar da Bahia, liderando no recôncavo seu poder assumiria, instalando soberano um governo muçulmano, onde tudo mudaria. Porém, o conde da Ponte, gestor da capitania, descobriu de imediato o plano que se daria. Sabedor no seu detalhe, impediu que esse talhe
fosse implantado por via. 2 anos após, em 9, vem mais uma insurreição. Alçais, Gerges, Nagôs registraram grande ação. Com coragem e muita fé, atacaram Nazaré das Farinhas de Rodão. E mais à frente, 14, com bravura e muito afã, houve um intenso ataque à vila de Itapuã, com destruição em cheia, quanto à pesca da baleia, que no mar já foi titã. Esse foi um grande ataque, com devassa que se deu. Houve casa incendiada e muita gente morreu. Eufórico, um grupo escravo dirigiu-se ao recôncavo, mas o império venceu. Depois veio 16, mais um ano de aflição. Em São Francisco do Conde e Santo Amaro de então, enfrentaram alçais as forças imperiais em desigual condição. Pirajá e Itaparica ocorreu em 22. O quilombo do Urubu, com 4 anos depois. São Félix e Cachoeira, os escravos sem trincheira, já em 27 após. No ano de 28, com bastante intrepidez, a vila de Itapuã foi atacada outra vez. Já em 30, 20 escravos levaram armas aos bravos da loja de um português. Em todos esses embates, houve vítimas fatais, com escravos derrotados pelas forças desiguais, mas na perda e desvantagem entendiam da mensagem da luta deixar jamais. Mas o confronto maior, que é a maior das eclosões, que apontando o futuro mostrava as revoluções, seria o de 35, que deixou na folha o vinco marcado por repressões. Mas abramos um espaço para a grande informação. As mulheres deram ali grande contribuição. Não é exemplo qualquer. Luísa Maim, a mulher, foi presença em cada ação. Era nagô de origem, sabia ler e escrever. Conhecia o Alcorão, já tinha um certo saber. Não devia na missão aceitar a escravidão, vendo seu povo sofrer. Produzindo bons quitutes, ela se fez quitandeira. Através do seu comércio, era também mensageira. Quando havia um tirinete, sempre escrevia um bilhete em árabe sobremaneira. A revolta dos malês estava para acontecer. Tinha até data marcada e o que havia a fazer. Fora tudo programado e que se não desse errado, tinha tudo para vencer. 600 homens valentes, entre escravos e libertos, atacavam destemidos os lugares mais abertos. Todo o paço imperial, a Câmara Municipal e outros locais incertos.
Para Diogo Feijó, um regente deletério, tentava deter a marcha ao dizer que, sem mistério, o vulcão da anarquia ameaçava e podia devorar aquele império. Na verdade, a insistência de ter um povo oprimido é quem gerava o terror pelo algoz referido. Ninguém, sendo consciente, podia aceitar corrente ser um escravo assumido. Para o regente Feijó, a revolta dos malês foi a mais grave e ousada que já puderam fazer, por se dar em Salvador, urbe de porte e valor, onde não devia haver. Salvador pôde ser vista por todo o povo baiano como cidade africana de domínio muçulmano, que abriu um precedente para o povo independente viver livre, soberano. Pouco foi, mas afrontou toda a classe dominante. O gestor, juiz, o padre, o senhor feudal pedante, o poder policial, o banqueiro oficial, o grande comerciante. Pelo seu poder de fogo, tanta arma e munição, acabou-se essa revolta, mas jamais insurreição, porque, na sua inteiriça, enquanto houver injustiça, vai haver subversão. Essa alguma das estrofes que compõem as 80 do cordel A Revolta dos Malês. E por aí prossegue.